E aí, minha gurizada, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo no auladê.com.br. Olha quem retornou para a aula de hoje, Madame Bovary, né? Tava viajando, foi pro Sudão lá, fazer uma pesquisa e tal. Só que, cara, antes de começar a aula, vocês já se ligaram na aula do professor Jean, de física, o baixinho? Baita aula, né? Eu aprendi muita física com aquele cara. Vocês já notaram que ele vai pra frente da câmera o tempo todo? Ele abre os braços, vai aqui, ó, fala pertinho e tal. Ó, Madame Bovary vai pertinho e volta. Você sabe por que ele faz isso, pessoal? É que ele nunca comentou, né? Eu imagino que ele nunca nem deve ter comentado. É que ele tem 1,15 m de altura, né, pessoal? Né? Ele é bem baixinho, então ele tem que estar aqui pertinho, ó, pra vocês verem ele. Porque se ele vier pra cá onde eu tô, tu já não enxerga, vai estar assim, ó. Vai aparecer o G assim, ó, entendeu? Então, né, mandar um abraço aí pro professor, meu parceiro, grande amigo, né? E voltamos então pra cá, pra nossa aulinha de literatura. Professor Bira, vamos nos divertir um pouquinho? Bora! Pessoal, para nós trabalharmos essa escola, esse período literário, que é o último da literatura brasileira, o famoso modernismo, a gente vai ter que recapitular alguns detalhezinhos das aulas anteriores. Quais são esses detalhes? Pré-modernismo, lembra? Os primeiros passos antes da Semana de Arte Moderna. Aí, a última aula foi sobre a Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial do modernismo. E se vocês lembrarem dessa aula da Semana de Arte Moderna, vem inovações. Lembra? As vanguardas, inovações técnicas, uma nova brasilidade. E aí, cara, agora tudo aquilo que ocorreu em 3 noites da Semana de Arte Moderna vai servir de influência, ok? Mas vai influenciar muito essa primeira fase aqui, ó, do modernismo. Pessoal, didaticamente, o modernismo ele é separado em 3 fases, ou 3 gerações. Nós vamos estudar cada uma delas separadinha. Assim, ó, hoje é a primeira fase do modernismo, que vai de 1922, ou seja, da Semana de Arte Moderna, até 1930, ok? E muitos dos autores que vão aparecer aqui, não por coincidência, não é coincidência, participaram da Semana de Arte Moderna. Então esses são os inovadores, né? Esses são os pioneiros, botaram a carinha para bater. Então nós vamos dar uma trabalhada aqui nessa primeira fase, para depois dar continuidade às outras fases. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a segunda fase vão ter muitos autores, uma produção vastíssima de obras. E a terceira fase, ela tecnicamente vem até os dias atuais. Tem quem chame também de literatura contemporânea. Mas isso nós vamos ver nos segmentos das aulas, certo? Um detalhezinho aqui, ó, essa primeira fase também é conhecida como fase de destruição ou de experimento. Por quê? Porque é aquela fase que vem junto com a Semana de Arte Moderna. Então vai ter uma experimentação muito grande aqui. Eles vão fazer muito barulho, vão agitar bastante, algumas obras vão chocar, porque elas são extremamente inovadoras, mas eles deram o primeiro passo, né? Abriram a porteira, digamos assim, para o resto, os demais modernistas produzirem as suas obras. Certo, gurizada? Então vem comigo aqui. Olha só, qual é o contexto histórico de 22 a 30? Né? O que tem nesta época aqui no Brasil? Crise econômica, o Brasil está com alguns probleminhas, tá? Revolta tenentista, né? A gente está recapitulando esse movimento. Fundação do Partido Comunista no Brasil, importante, né? Vai influenciar aqui, de certa forma. São Paulo como centro econômico-cultural, a gente sabe, a Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, com aquela burguesia, né? E, obviamente, a principal característica ou influência, a Semana de Arte Moderna. Ela vai estar inserida aqui nesse contexto e no dia a dia, digamos assim, dos autores, ok? Vai influenciar mesmo e muito, certo? Olha só, quais são as características? Notem que são características meio de rebeldia, digamos assim. Tá? Olha só, experimentalismo, né? Então vai ter misturas de gêneros, o vocabulário, vai ter conflitos e tal, vão aparecer nas obras. Pesquisa estética, que já era uma característica lá. Lembra que o Mário de Andrade falou sobre a pesquisa estética, que era uma das consequências da Semana de Arte Moderna. Rompimento do acadêmico, também, né? Anti-academicismo, lembra? Né? Rompimento com as estruturas do passado, então vamos criar uma nova literatura, uma nova arte brasileira. Né?
Busca do original, mostrar a realidade, do polêmico, ou seja, esses caras vão fazer barulho mesmo, sabe? O Oswald de Andrade é aquele cara que tira a roupa e corre pelado, né? Liga um daqueles fogos de artifícios e faz barulho mesmo, tá? Olha aqui, ó, outras características importantes. Vamos aqui, olha só, busca de uma língua brasileira, ou seja, agora o linguajar brasileiro vai ser estudado, vai ser analisado, né? Então vamos lá, vamos atrás de uma língua brasileira, algo que realmente nos represente, certo? Nacionalismo, lembra que eu falei lá na Semana de Arte Moderna? Mostrar o Brasil verdadeiramente como ele é. Então, crítico e ufanista. Então, criar perspectivas, mostrar a realidade, né? Criar, sei lá, digamos assim, ver um futuro promissor à frente, mas sem esquecer de criticar. Né? Temos problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, em especial os sociais, vão ser mostrados aqui na produção artística, né, do modernismo. Certo, pessoal? Paródia, humor, né? Não pulei aqui liberdade formal por acaso, falo no finalzinho. O cotidiano vai aparecer, o nosso dia a dia, então vai ter poesia num lencinho de papel, num acordar, numa pasta de dente, vai aparecer o cotidiano. E muito do espaço urbano, pessoal, né? O nosso cotidiano, onde nós vivemos. Isso não quer dizer que o rural vai sumir, mas nesse primeiro momento, aqui na primeira fase, a visualização é São Paulo. Aquela correria, movimento, aquela engrenagem, aquela coisa futurista, lembra? Vanguardas europeias, né? E liberdade formal, retornando para cá, é não seguir mais os padrões, pessoal, aquela etiqueta, as normas clássicas. Então, não ao acadêmico, lembra? É quebrar com essas estruturas. Então, novas estruturas serão criadas. Algumas muito interessantes, algumas malucas, algumas deram certo e serviram de influência, outras não deram muito certo e acabaram sendo criadas, viraram vanguarda ali naquele momento e acabou entrando em desuso. Certo, pessoal? Então, quem são as figuras importantes dessa primeira fase? Nós temos algumas, como eu disse, a maioria deles participaram da Semana de Arte Moderna. Mas eu vou me prender em duas figuras importantes. Por acaso o sobrenome deles é Andrade, mas eles não têm nenhum parentesco, tá, pessoal? É só coincidência de nome mesmo. Oswald de Andrade, nota a cara de tarado que tem esse cara. Esse cara era quem? O agitador cultural, pessoal. O que fazia barulho, o que cuspia, o que berrava, o cara que mais experimentou. Ele criou muita coisa diferente. Ele fez barulho mesmo, tá? Polêmico, criava situações, provocava muita gente. Vamos criar uma nova arte e bora, vamos ver no que dá, né? Vamos ver essa consequência. Nacionalista, muito nacionalista, né? Esse apego à região, à geografia brasileira. Contra convenções, então como ele experimenta, realmente esse é o que quebra todas as convenções. E convenções aqui, pessoal, não é só estética, tá? Convenções sociais mesmo, andar de chinelinho em lugares formais, digamos assim, arrotar na mesa. Imagina, arrotar até é interessante, né? Mas é uma coisa fisiológica, né? Só que normalmente tu faz no teu silêncio ali, né? Não provoca ninguém, porque é um desrespeito. Ele não tava nem aí, ele ia lá e criava uma situação e era pra chocar. Impactante, assim, sabe? Essa era a ideia do Oswald de Andrade, o taradão aqui da foto, certo? Satírico, irônico, vai usar muito do humor, né? Ironia pra caramba vai aparecer na sua obra, ok? Algumas produções dele, conhecidas, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Coloquei abaixo aqui, ó, mistura de gêneros, né? Recortes, imagens, destrói a retórica, né? E os experimentos. Essas duas obras, pessoal, são duas obras muito diferentes na história do Brasil, de 500 anos. Esse cara, por causa desses experimentos, ele criou obras assim inovadoras, diferentes, singulares. Fizeram um determinado sucesso na época, mas também foram muito criticadas. Por quê? Porque o texto começa como romance, daqui a pouco aparece uma colagem. Daqui a pouco aparece um trecho de uma poesia, daqui a pouco volta novamente para o romance ou aparece um diálogo. Então é uma miscelânea, uma mistureba, né, que vão aparecer nessas duas obras, ok? Então ele é inovador, ele é pioneiro. Hoje em dia, infelizmente, são obras pouco lidas, pouco trabalhadas, inclusive até no ensino médio, no segundo grau, infelizmente. Por quê? Porque assim, eu não estou dizendo que essas obras são boas ou ruins. Não vou dar nem minha opinião pessoal sobre isso. Mas elas são diferentes.
Elas são inovadoras e elas representam esse momento do modernismo, essa primeira fase. Então acho interessante, né, nós analisarmos para ver o que ela tem diferente, o que ela representou e se influenciou. Né? Acho interessante. Então isso seria a prosa do Oswald de Andrade, certo? Na poesia, nota esse rompimento, né, essa quebra de retórica, de regras. Ele escreveu, eu peguei um poeminha bem conhecido aqui do Oswald chamado Pronominais. Né? Aquela questão da gramática, das classes gramaticais que tu estuda aqui no aulad.com.br com o professor de português, né? Olha o poeminha que ele leu aqui, ó, que ele escreveu para nós. Dê-me um cigarro, diz a gramática. E notem que não tem pontuação, não tem vírgula, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, me dá um cigarro. Então ele quebra com a formalidade, né? Isso aqui é uma inovação. Seguir classe gramatical, seguir pontuação, não, cara, vamos fazer uma nova literatura. Então, na poesia, olha só, um poema simples, direto e uma crítica ao parnasianismo, ao formalismo, ao classicismo, né? Um belo poema, eu gosto desse poema, muito legal. Ele chega perto do coloquialismo, né, pessoal? A maneira que nós falamos. A comunicação entre eu e vocês, eu e você, você e eu, juntinho, lembra Tim Maia? Eu gosto muito de Tim Maia, né? Então, Oswald de Andrade, pessoal, basicamente é isso. Agora, uma outra figura brilhante, muito brilhante, um intelectual dessa primeira fase, também um mentor da Semana de Arte Moderna, é quem? Mário de Andrade. Figura fantástica. Assim, ó, todos que o conheciam falavam muito bem dele. O Oswald, né, é um fanfarrão. Mas o Mário era o queridão, todos o respeitavam, um intelectual, pessoal, aqui ó, um mentor intelectual, investiu na pesquisa estética, ele já foi mais técnico, né, em relação ao Oswald de Andrade, mas ele se aprofundou nessas pesquisas do Brasil, do folclore, das tradições, o legado, a história brasileira. Ele é nacionalista, eu poderia ter colocado aqui o nacionalismo, no nacionalismo que o Oswald tem, só que ele é mais técnico, ele é mais tranquilo em relação ao Oswald. Tá? Impulso consciente, já vou falar sobre isso no próximo slide, para a gente entender direitinho o que é isso. E valorização de São Paulo. Semana de Arte Moderna, aquele movimento de São Paulo, burguesia paulista, então ele investe muito em São Paulo, certo? Agora, sobre o impulso consciente, vou colocar dois slides à frente, pessoal. Tem uma obra dele chamada Pauliceia Desvairada. Pauliceia, São Paulo, desvairada, movimento que não segue uma corrente, né, para tudo que é lado, né, fibrilando. Né? E nesse livro tem um prefácio chamado Prefácio Interessantíssimo, que é o que costuma muitas vezes cair nos vestibulares aí Brasil afora. O que ele fala nesse prefácio interessantíssimo? Peguei um trechinho aqui, me dá licença para ler para vocês. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois. Então, pessoal, retornando, o que eu fiz aqui? Né? Vamos ver aqui, ó, aqui, tô aprendendo, né, pessoal? Dá um desconto aí pra mim. Impulso inconsciente. Olha só que bacana. O impulso inconsciente significa, ele pensa e vai pro papel. Tudo que ele sente, ele coloca no papel. Então depois ele pensa, analisa, recorta, lapida. Esse é o método Mário de Andrade na sua obra. Certo, pessoal? Então, passamos para a prosa dele. Uma das grandes obras que ele escreveu se chama Macunaíma. Todos nós conhecemos, Macunaíma já foi leitura obrigatória em vários vestibulares aí do Brasil. E assim, ó, a obra fala do quê? Olha só. O segundo título, né, dele se chama O Herói Sem Nenhum Caráter. O Macunaíma é mau caráter? Leviano? Não, pessoal. Aqui sem nenhum caráter ele fez uma pesquisa muito interessante e chegou à conclusão que hoje nós sabemos, mas imagina lá no início do século XX, que o brasileiro, na verdade, é a mistura do negro, do africano, que veio para essa terra, do índio, o selvagem, o peladão, que vivia aqui nessa terra, e do homem branco colonizador, aquele pé sujo que veio para cá. Então, no nosso sangue, corre essas três etnias, digamos assim, essa mistura, essa síntese étnica. Esse é o brasileiro, essa é a formação do brasileiro. Então, o Macunaíma é o nosso anti-herói.
Por que ele não é um herói? Porque ele representa o Brasil. E o Brasil, o brasileiro, tem qualidades, muitas qualidades, mas também tem os seus defeitinhos. E ele vai mostrar na obra Macunaíma ambos. Ele não vai esconder nada. Trabalhador, honesto, né, família, mas também vai mostrar que é um pouquinho preguiçoso, gosta de um nheco-nheco, né, sabe? Tá ligado? Enfim, então, o Macunaíma é uma síntese da formação, né, da raiz do brasileiro. Isso mostra o aprofundamento, né, a pesquisa que o Mário de Andrade fez sobre o nosso querido Brasil. Certo, pessoal? Então, basicamente o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade são as figuras principais dessa primeira fase. Mas nós temos também, deixa eu passar aqui, ó, outros autores, né, tão importantes quanto e que também, aqui o Raul Bopp, por exemplo, né, participaram da Semana de Arte Moderna. Então só dar uma passadinha pra gente, não vamos ser preguiçosos, né, pessoal? Nós temos que pelo menos dar uma olhadinha quem são esses autores. Raul Bopp escreveu Cobra Norato, né? Nós temos o Cassiano Ricardo, escreveu Vamos Caçar Papagaios. O Plínio Salgado, com um livro muito bacana chamado O Estrangeiro. Não esqueça, né, pessoal, a migração que estava vindo para o Brasil, né, assim, ó, numa quantidade enorme. E o Antônio de Alcântara Machado com Brás, Bexiga e Barra Funda, que já virou até seriado, filme, né? São outros autores importantes dessa primeira fase. Mas aqueles, os principais, o foco de vocês lá para o vestibular, tem que ser o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Certo, pessoal? Foi mais uma aulinha de literatura aqui no aulad.com.br. Eu sou o professor Bira. Até a próxima. Tchau!